Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E foi a escolha desta quinzena que me levou a trazer mais um vídeo aqui da série A Minha Experiência nas Aventuras Fantásticas e, pelo voto maioritário, e mais uma vez uma esmagadora maioria votou no livro desta semana, que é Black Vein Prophecy. Black Vein Prophecy foi escrito por dois autores. Não é algo muito comum na Fighting Fantasy. O exemplo mais óbvio que nós temos é o Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é o primeiro livro das Aventuras Fantásticas, que foi claramente escrito por Steve Jackson e Ian Livingstone em conjunto. Aqui não foram eles que escreveram, mas sim, este livro foi escrito por Paul Mason e Stephen Williams. Portanto, são dois autores que também chegaram a contribuir para outros livros das Aventuras Fantásticas. Se não me engano, não sei se o Stephen Williams fez, não tenho bem a certeza, mas o Paul Mason fez. Como é que eu sei isso? Porque, e isto é algo que infelizmente nós, e quando digo nós, aqui em Portugal nunca soubemos na altura em que estes livros saíram, o que acontece é que Black Vein Prophecy passa-se antes de um livro que saiu cá em Portugal, que é O Maré Vermelha. Eu não vou falar sobre o Maré Vermelha, ok? Mas, até porque isto não é uma questão de uma prequela, não é? A questão a ideia de uma prequela é algo que foi escrito depois, mas que é suposto passar-se antes. Aqui, cronologicamente, o Black Vein Prophecy veio primeiro e, digamos que uma personagem extremamente importante do Black Vein Prophecy aparece no Maré Vermelha. Portanto, o que acontece aqui é que eu posso dizer qual é a personagem que aparece no Maré Vermelha. A personagem que nós encontramos aqui no Maré Vermelha é a nossa personagem do Black Vein Prophecy. Ok? Portanto, mas já lá iremos. Eu não vou falar do Maré Vermelha, porque não é o livro, não foi o livro escolhido. Mas para quem não conhece, para quem não sabe, pronto, que existe esta ligação entre estes dois livros, pronto, basicamente primeiro veio o Black Vein Prophecy e depois veio o Maré Vermelha. Então, sobre o que é que eu posso falar acerca deste livro? E eu já estou aqui a suspirar, não porque o livro seja mau, mas porque o livro podia ser muito mais. E, no fundo, o livro tentou ser muito mais. E quando tenta ser muito mais, acaba por ser muito menos. E é pena, porque o livro começa de uma maneira muito promissora. Eh, Eu costumo dizer nos fins dos meus vídeos se eu recomendo ou não o livro que eu estou a fazer crítica nesse momento, mas eu posso dizer isso já aqui no início do vídeo, que é, eu não recomendo Black Vein Prophecy a quem esteja a começar as Aventuras Fantásticas. Não que o livro seja mau, eh, longe disso. Ok, se calhar não tão longe. O livro não é mau, mas tem muitos problemas. Mas o que acontece é que as regras comuns das Aventuras Fantásticas não se aplicam neste livro. E é uma característica que não se repete em mais lado nenhum. O que acontece aqui é que as regras, ao contrário dos livros que saíram, pelo menos até aqui à altura, e eu digo isto porque os livros da Scholastic têm esta característica, mas não é propriamente um requisito da própria aventura em si. O que acontece é que neste livro as regras aparecem no fim. E as regras aqui não aplicam ou melhor, as regras aqui não abordam a atribuição da skill, stamina e luck como é de costume. O que é isto porquê? Porque a nossa personagem, não é? Quando nós começamos o livro, nós não sabemos quem nós somos. A nossa personagem acorda num túmulo desconhecido, não é? Sem ter qualquer memória. Nós não sabemos absolutamente nada e depois nós temos que navegar por este túmulo, não é? Nós temos que andar aqui por este túmulo com diversas portas seladas eh, e, e de vez em quando, em certos momentos dessa parte, não é? Desta primeira
parte, nós temos que lançar os dados para determinar estas nossas pontuações. E depois de seguida, não é? Nós temos que fazer as respectivas rolagens. Portanto, nós rolamos primeiro os dados para saber a nossa skill, depois rolamos, neste caso, o dado para saber a nossa skill, rolamos os dados para saber a nossa stamina e depois, por fim, rolamos o dado para saber a nossa luck. E depois, automaticamente, logo a seguir, nós temos que fazer um teste para para cada um desses atributos. Eh, É interessante, é uma mecânica diferente, mas ao mesmo tempo não é que eu acho que seja muito. Não é muito relevante. Ou seja, nós podíamos fazer isso antes do início da aventura, porque não é algo que seja. Não é algo que tenha muito peso aqui em questão de história. Porque no fundo nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa que nós fazemos antes de iniciar uma aventura da Fighting Fantasy, só que neste momento nós fazemos durante isso. Só que lá está, não há muita diferença em termos de fazer antes ou depois. Nós podemos ter feito antes, que não fazia absolutamente diferença nenhuma. Eu acredito que isto seja uma forma de criar algum mistério acerca da nossa personagem, em que nós conhecemos-nos um bocadinho aos poucos, mas isto seria verdadeiro, ou isto seria muito mais sólido, se esta progressão nos acompanhasse ao longo do resto da aventura. Não estou a dizer que depois toda a questão de quem nós somos acaba por ficar esquecido, não. Mas o que acontece é que depois desta primeira fase, em que nós saímos do túmulo e damos de caras com as ruínas de uma cidade, a partir daí a ideia de quem nós realmente somos não é algo que nos esteja a atormentar, ou melhor, não esteja a atormentar a nossa personagem. Nós, depois de sairmos desta primeira parte, nós temos algumas aventuras que parece que não têm qualquer tipo de ligação com quem nós somos, e vamos ser francos, eu não encontrei assim muita ligação em relação a isso. E a dada altura existe uma certa monotonia que faz com que eu me tenha esquecido do objetivo desta aventura. E vamos ser francos, qual é o objetivo desta aventura? É nós sabermos quem nós somos, mas não é como se houvesse realmente uma urgência ou uma curiosidade ou uma grande vontade da nossa personagem em saber isso. E é isto que falha neste livro. Te- Cria este mistério inicial, mas depois parece que o abandona a meio para depois, perto do fim, nós nos encaminhar realmente para essas revelações. E depois o que é que acontece? As revelações caem quase como uma avalanche umas em cima das outras e nós temos de perceber o que é que realmente se está a passar. E é nisto que este livro falha. Este livro criar podia criar uma certa tensão em redor da nossa personagem, porque nós não somos um Zé Ninguém. Nós não somos uma personagem completamente esquecida. Nós não somos um simples aldeão. Não, nós somos uma personagem muito importante. A nossa personagem é filha de um rei antigo, não é? De um imperador destas. Ok, posso até mostrar aqui o mapa. Das Isles of Dawn. Isles of the Dawn, não é? Ou as Ilhas da Madrugada, que é como chamava aqui a versão portuguesa. E se não me engano, o nome era Benzavial, acho eu, o nome do nosso pai. E basicamente o que acontece é que nós temos um irmão. O irmão é conhecido como Feor e nós temos um nome. Se bem que eu não sei se seria um nome, se é um título. Eu quero acreditar que é um título, mas toda a gente nos trata por esse título, portanto não sei se seria também ao mesmo tempo um nome. Mas o nosso irmão chama-se Feor e nós somos o Mayor. Mayor, que é escrito como maior. Podemos dizer, nós somos o maior. Quase nós podemos fazer essa brincadeira. Mas não existe propriamente uma busca, um interesse muito grande da nossa personagem em tentar saber quem nós somos. E isso podia ser feito logo desde o início, mas lá está. Acabamos por nos perder um bocadinho no surrealismo que este livro nos entrega e ao mesmo tempo parece que, e eu agora vou começar aqui a falar numa série de problemas que este livro tem, nós começamos a entrar numa série de inconsistências
que nos deixa bastante confusos. E nós não estamos a falar de uma confusão ou da forma como livros como O Cavaleiro do Céu foram escritos, que parece que foram escritos sob o efeito de ácidos, ou no Escravos do Abismo, que de certa forma tem alguma abordagem mais metafísica e o final eh, foi quiseram que o final fosse menos agridoce quando nós escolhemos quando nós vamos pelo final verdadeiro nos Escravos do Abismo. Aqui, no Black Vein Prophecy, eu disse no início que este livro tentou ser mais do que deveria ter sido. E o que é que acontece? É que neste livro, ao tentar ser mais do que o que poderia ter sido, acabou por não se tornar mais do que o que se tornou. Isto é confuso o que eu acabei de dizer? Ótimo, porque o livro também é. Agora, o que é que, o que é que acontece aqui? Ah, inconsistências. Pronto, perto do início, depois de nós conseguirmos sair das ruínas da cidade, que para nós não nos diz absolutamente nada até ao fim, e quando diz que não nos diz absolutamente nada até ao fim, é nós como leitor e não como personagem, porque isto não é uma realização que nós percebemos como personagem, mas sim como leitor, e isto acho que não é muito positivo. Nós depois de sairmos destas ruínas, e agora aqui também um parênteses de coisas que nós podemos encontrar nestas ruínas. Nós podemos encontrar uma estranha criatura, um híbrido qualquer, uma espécie de centauro. Eu não sei muito bem, mas se nós fizermos as escolhas certas, nós podemos ganhar o poder da mutação. Se nós fizermos uma escolha errada, nós podemos ficar colados a essa criatura como um novo híbrido, uma criatura. Eu não sei bem explicar. Basicamente, nós perdemos a nossa vontade própria e uns, tornamos uno com esse centauro, com essa espécie de centauro, com esse cavalo mágico, não sei. E basicamente nós andamos aí a galopar felizes por aí fora. E pronto, e é um game over. Quando nós saímos da cidade, então, nós conhecemos uma mulher chamada Velkos, acho eu. Eu falho em perceber às vezes os nomes aqui. Nós conhecemos esta mulher e nós podemos conhecer o grupo de bandidos em que ela pertence. E nós podemos também, sob o pedido dos bandidos, nós podemos ter uma tatuagem que nos relaciona com eles. Quando eu recebi essa tatuagem, no meu primeiro gameplay deste livro, no meu primeiro playthrough, eu pensei para mim mesmo: isto no fim vai-me lixar a vida. Porque eu tenho uma tatuagem, no fim vão-me perguntar se eu tenho esta tatuagem, eu vou dizer que sim e vai ser um game over. E isto é algo que me vai lixar. Ora, eu estava certo, mas não exatamente da maneira como eu estava à espera. Ter a tatuagem de facto lixa-nos se nós fizermos, pronto, certas escolhas, não é? Até chegarmos a um determinado ponto. Termos a tatuagem lixa-nos, mas quem nos lixa não é certas personagens no fim, mas sim os próprios bandidos. Basicamente, se nós assaltarmos um camponês e se ficarmos com o dinheiro dele, nós depois nessa noite podemos entrar na brincadeira, não é? Não é na brincadeira, numa festança com os bandidos. Tanto podemos como não podemos. Mas quer tenhamos se tivermos a tatuagem dos bandidos, não interessa se estamos na borga ou se não estamos. Porque o que acontece é que nós somos mortos por esses mesmos bandidos. É confuso, porque nós temos uma marca que nos coloca como membros do bando, mas essa mesma marca é que faz os membros do bando matar-nos. É muito confuso. Isto é muito confuso. Isto foi escrito por duas pessoas e parece que estas duas pessoas criaram duas histórias diferentes e tentaram misturá-las e acabou por. Lá está. É por isso que eu digo, este livro podia ter sido muito mais se não tentasse ser muito mais. Esta é uma das piores inconsistências, mas há outras também que, que fazem com que eu não recomendo este livro para quem esteja a começar ou para
quem ainda esteja a ambientar-se àquilo que é a Fighting Fantasy. A forma como alguns objetos são nomeados aqui traz-nos bastante confusão, porque dá-nos dúvida se nós temos realmente esses objetos ou não. Uma coisa que eu gosto em livros-jogos, e a Fighting Fantasy não faz muito isso, é que quando a nossa personagem adquire um objeto, existem livros-jogos em que destacam esse objeto, e esse objeto não muda de nome, a menos que o texto nos diga, pronto, para mudarmos ou para alterarmos esse nome. E isto serve para quê? Para nós termos este indicativo de que este objeto tem este nome. Porque se o texto nos pedir um objeto parecido, mas com um nome diferente, nós sabemos que não temos aquele porque nós temos o outro, aquele que nós adquirimos. O que acontece neste livro não é isso. E nós, e por várias vezes, podemos adquirir objetos que, quando os adquirimos, têm um nome, mas quando o texto nos pergunta se os temos, eles vêm com outro e nós ficamos muito confusos. Eu fiquei confuso em várias alturas, demasiadas alturas para o meu gosto, porque eu tinha um certo objeto, mas o livro perguntava-me se eu tinha esse mesmo objeto, mas com outras palavras. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Atenção, eu vou encontrar aqui alguns exemplos. Portanto, por exemplo, hum, a dada altura nas nossas viagens, nós encontramos um soldado amarrado no chão e com um pergaminho na boca. Nós podemos ficar com esse pergaminho. E, embora nós saibamos que eu penso que tinha estado a chover, não é? E o pergaminho estava molhado e tudo, o texto apenas nos diz para ficarmos com o pergaminho. Mais tarde, o texto pergunta-nos se nós temos um soggy scroll, ou seja, um pergaminho úmido. E nós ficamos, será que temos? Será que não temos? Porque quando o texto nos pergunta se nós temos esse soggy scroll, esse nome vem em letras maiúsculas. E eu fico na dúvida se isto é um objeto específico ou se está a falar, ou melhor, se é um objeto específico que nós devíamos ter apanhado numa determinada altura específica, ou se é aquele objeto que nós encontramos quando nós libertamos aquele soldado. É muito confuso, porque eu não sei se estamos a falar do mesmo objeto. Outra situação, nós quando encontramos um monge que nos leva a uma quest, não é? Uma pequena busca por umas. Ai, como é que se chama aquilo? Por uma selva, para nós encontrarmos um ídolo que se encontra lá pelo meio. Ele dá-nos um jarro, ou costuma-se dizer um jar of orange syrup. Ou seja, um jarro de um xarope de laranja. Pronto. Hum, e o texto, quando chegamos a uma determinada parte, e eu penso que é mesmo quando chegamos a esse ídolo, o texto pergunta-nos se nós temos um small jar. E mais uma vez em letras maiúsculas. E eu disse que não. Mas depois, quando eu decidi fazer aquilo que eu julgava que era batota e disse que sim, porque ao dizer que não era game over, quando eu disse que sim, a descrição do texto dizia que nós estávamos a pegar nesse orange syrup. Portanto, o small jar é o jar of orange syrup. Portanto, como é que é suposto eu saber isso? Lá está. Porque o jar of orange syrup não é apresentado em letras maiúsculas, mas o small jar é. E eu fico a pensar se isto é um objeto específico com este nome exato que nós tínhamos que encontrar num determinado local, quando afinal nós já o tínhamos. E isto é muito, muito confuso. Isto é muito, muito confuso. Há aqui, por exemplo, quando nós adquirimos um snapped shaft, ou seja, um cabo de flecha partido, e depois o texto pergunta-nos se nós temos um broken arrow shaft. Este já não é tão críptico, mas mais uma vez, quando o texto nos pergunta se temos esse objeto, o objeto vem em letras maiúsculas. E há aqui uma outra situação. Quando nós roubamos um mapa de uma personagem, depois, mais tarde, o que é que o texto nos pergunta? Se nós temos battle plans. Nem sequer é um battle map ou map of battle plans. Não. É battle plans.
E eu tive mesmo que dizer que sim, porque eu tinha mapas e, a personagem em quem eu roubei esse mapa era basicamente um estratega, um militar, neste caso, e foi essa a lógica que me levou a dizer que sim, porque senão eu tinha dito que não. E mais uma vez seria game over, porque este livro tem muitos game overs, tem pá aí 50 e tal, parágrafos que são game over. Portanto, isto acaba por ser quase linear, mas com muitas divergências, e eu sinto que nós temos que ir pelo caminho mais longo para obtermos estes objetos confusos e também para obtermos certos poderes, não é? Como o poder da mutação, mas também existem outros poderes que nós temos que adquirir, porque senão vai ser sempre game over. Quase não há ali uma alternativa para tentarmos dar a volta. E porque isto lá está, quando nós no fim, e basicamente no fim nós temos que recrutar pessoas para irmos contra o exército do Feor, eh, e mais uma vez não há qualquer tipo de build-up. Minto, existe. Existem ali algumas pistas quando nós encontrarmos esse monge que nos leva depois à missão de encontrar o ídolo. Ele revela quem nós somos, mas não é como se a nossa personagem se sentisse mais eh, realizada por causa disso. Porque vamos ser francos, a nossa reação como personagem é quase como: "Ok, eu sou o maior, ok, tudo bem, é suposto eu fazer o que é suposto eu fazer agora?". Portanto, não existe propriamente ali uma ligação, podia haver um build-up maior para uma construção maior da tensão, principalmente esta tensão familiar entre nós e o nosso irmão, porque basicamente nós encontrámo-lo e fazemos ali um duelo de poderes, por isso é que nós temos de ter aqueles poderes, porque nós não lutamos contra ele, mesmo pela maneira tradicional da Fighting Fantasy. E, hum, e depois disso, e eu lembro-me aqui de uma situação, muito, muito no início, que também tem um bocadinho a ver com esta falta de inconsistência. Antes de eu passar para o que acontece depois de nós derrotarmos o Feor, eu vou contar algo que acontece, e eu descobri isto ao ler uma outra review. E eu depois comecei aqui a fazer alguma matemática na minha cabeça e percebi que este livro devia ter sido mais bem trabalhado e devia ter sido mais bem testado. Ora, quando nós temos os testes de sorte, maioritariamente nós queremos que os testes de sorte sejam com sucesso, não é? E o que acontece no início, quando nós estabelecemos a nossa pontuação de sorte, nós temos que fazer um teste de sorte. E aparentemente, lá está, o meu teste de sorte deu positivo, como é expectável, mas para nós termos uma determinada característica, nós temos que falhar esse teste de sorte. Só que aqui há um problema. Este livro tem montes e montes de testes de sorte. E eu posso estar errado, mas eu não me lembro de uma única vez em que, ok, eu acho que houve uma única. Não, 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 ok, esqueçam, esqueçam, esqueçam. Não houve, eu não me lembro de uma única vez em que nós pudéssemos recuperar pontos de sorte. Uh, para quem já não se recorda como é que funciona o sistema de testes de sorte, nós rolamos dois dados, comparamos com a nossa pontuação de sorte e dependendo do resultado dos dados, nós podemos ter ou não ter sorte. Mas independentemente se temos ou se não temos, nós temos sempre de reduzir um ponto de sorte, o que significa que quanto mais testes de sorte nós fizermos, menos possibilidade nós temos de ter sucesso. Ora, eh, aqui, lá está, quanto maior tiver que ser a nossa pontuação de sorte logo ao início, melhor. Mas se nós tivermos que falhar o primeiro teste de sorte, então a nossa pontuação inicial não pode ser assim muito alta. A melhor possibilidade que eu encontrei, enquanto eu estive aqui a magicar, e mesmo assim seria muito complicado, era se, e isto seria muito. É muito pouco provável. É possível, mas é muito pouco provável. Era que a rolagem dos dados
nos desse uma pontuação inicial de sorte de 11, em vez de ser 12, não é? 11. E o teste de sorte, ou seja, nós rolássemos os dois dados e nos calhasse um 12. É a única altura que eu conseguiria poder falhar o primeiro teste de sorte, mas ao mesmo tempo ter uma pontuação alta o suficiente para poder passar grande parte destes testes. Portanto, é um bocado. Seria um bocadinho complicado. Portanto, aqui nós temos mesmo que falhar o teste de sorte inicial, mas depois convém que a gente acerte todos os outros. Portanto, lá está. Este livro podia ter sido tão mais bem trabalhado nesse aspecto. Ao pensar neste ponto, não é? Nesta característica essencial, acaba-se por se falhar, acaba por correr o risco de nós falharmos tudo o resto. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que é muito difícil passar este livro sem batota. Eu não conheço ninguém que o tenha feito sem batota. Se calhar a pessoa que escreveu a review que eu li depois de eu ter lido este livro, provavelmente não o deve ter feito, mas se calhar leu o livro várias vezes. Mas o que é certo é que eu tive que fazer batota algumas vezes, e outras vezes eu pensei que estava a fazer batota quando afinal não estava, porque eu tinha aqueles objetos que tinham um nome diferente. Mas o que é certo é que nós precisamos de falhar aquele teste inicial. Mas pronto, pronto, foi este pequeno parênteses que eu me lembrei. Mas pronto, basicamente no fim, quando nós derrotamos o Feor, eu pensava mesmo que ia ser o fim da história. E não era. Podia ser, mas seria um final mau. Não um game over em que a nossa personagem morresse, mas era um game over em que a nossa personagem basicamente nós derrotamos o nosso irmão e o texto pergunta se nós queremos poupá-lo ou matá-lo. Se o matarmos, aí é que é este final mau, porque nós depois tornamos-nos no rei e, hum, e o que acontece é que nós tornamos-nos num rei quase tão sanguinário como o nosso pai ou como o nosso irmão. Portanto, não há assim muito a mudar. Se nós não matarmos o nosso irmão, depois aparece o espírito do nosso pai e tudo, e de repente nós temos um flashback. A parte final do livro é um flashback da nossa infância, no momento em que a cidade, não é? O nosso pai está vivo, não é? O nosso irmão também, mas nós nem sequer o vemos. O nosso, o nosso pai está vivo e nós acordamos, não é? No nosso quarto e tudo, e a nossa cidade está a ser atacada. Portanto, a cidade que nós vemos no início, depois de nós sairmos daqueles túmulos, é a cidade que foi atacada. E nós temos que navegar ali um bocadinho, nós temos que fugir ali de algumas pessoas, nós temos que nos esconder, e só aí é que nós começamos a montar as peças que explicam o porquê de nós termos acordado naquele túmulo sem saber quem nós somos. É basicamente isso que é basicamente isso que acontece. Nós temos lá está, nós não podemos ser apanhados logo desde o início, porque mais à frente ok, o que é que acontece? Nós temos de encontrar nós temos basicamente de encontrar esta situação. Não exatamente este indivíduo aqui encapuçado, mas esta esfera que basicamente está a mostrar-nos uma profecia. Nós temos obrigatoriamente que encontrar isto. E o que acontece é que nós temos três opções depois de nós vermos o que é que está aqui a acontecer. Nós podemos não fazer nada, nós podemos partir esta bola de cristal, e se nós partirmos a bola de cristal ficamos com um fragmento na cara, ou nós podemos berrar para dentro da bola de cristal, porque basicamente o que acontece, existe ali uma personagem que acho que somos nós, que está em perigo, e nós podemos gritar para a bola de cristal para, pronto, tentar fazer alguma coisa, não é? Tentar salvar a pessoa que está lá dentro. Independentemente daquilo que nós façamos, o resultado vai ser o mesmo.
nós vamos para uma antecâmara, ou nós depois acordamos, não é? Nós estamos no túmulo com várias pessoas à nossa volta, o nosso pai incluído, começam a fazer uns cânticos e o objetivo aqui seria, lá está, colocar-nos na mesma posição em que estávamos quando nós, ou melhor, colocar-nos na posição em que nós estávamos quando nós acordamos logo no início. E dependendo da nossa escolha, quando nós encontramos a bola de cristal, o final pode ser bom, como pode ser mau. Ah, ou ok, eu que não tenho exatamente a certeza. Este já me está a dar aqui uma branca. Vejam bem o quão este livro o quão este livro é esquecível, praticamente. O que é que acontece? Ah, se nós gritarmos para a bola de cristal, acontece qualquer coisa além, no meio, não é? E os nossos ouvidos começam a, não é a vibrar, mas começam a fazer aquele ringing noise, não é? Aquele ficar assim com um certo barulho nos nossos ouvidos, um barulho doloroso, e isso é que vai levar ao final bom. Ao final em que nós voltamos ao presente, antes deste flashback, não é? Depois de termos derrotado o nosso irmão, tornamos-nos o rei e o nosso reinado vai se tornar muito diferente daquilo que o reinado do nosso pai e do nosso irmão se tornaram. A partir de um certo ponto, para quem leu Maré Vermelha sabe que as coisas não são bem assim. Se nós tivermos o fragmento na cara, que eu penso, lá está, mais um caso de um objeto com outro nome, porque eu acho que é dito se nós temos um splinter, e um splinter é um bocado de madeira, não um bocado de vidro, aí acontece já outras coisas, e, hum, e há mesmo uma das situações, e eu aqui até estou a ver aqui o que é que acontece se não fizermos nada. Exatamente, se nós não fizermos nada, quando nós encontramos a esfera, o que acontece é que nós voltamos ao início. Isto é quase um loop. Nós voltamos ao número um. Isto é quase como a Floresta da Morte. Quando nós chegamos ao fim da Floresta da Morte, não é? Quando nós chegamos ao limite norte da floresta e nós não temos as duas metades do martelo, nós temos que voltar atrás e fazer tudo de novo. Aqui é exatamente a mesma coisa. Se nós não fizermos nada com a esfera, nós voltamos outra vez ao início. E isso é muito, muito, muito frustrante. Embora isso nos dê a possibilidade de experimentarmos outros caminhos, epá, é muito frustrante. E a aventura não compensa. Não compensa. Tendo em conta muito da aventura que é muito monótona e não nos dá nenhuma. Não nos dá aquele build-up, não é? Aquela preparação para quem nós realmente somos. É quase como no início há um mistério, mas só no fim e um bocadinho no meio é que temos estas peças que depois só no fim é que temos que encaixar quase à pressa. E mesmo assim não nos traz assim grande satisfação. Portanto, lá está. Black Vein Prophecy é um livro interessante, mas eu sinto que nós podíamos explorar muito mais a cultura, porque isto é muito dentro de uma cultura asiática. E aqui não é muito. Lá está, não é muito dito isso, ok? Isso não é muito. Só através das ilustrações, e eu agora posso tentar encontrar aqui, mas duvido muito. Só através das ilustrações é que nós podemos ter uma ideia de que isto é uma cultura muito baseada na cultura asiática, aqui mais perto de uma China imperial do que propriamente no Japão. Embora depois o Maré Vermelha faça referências a Hachiman, que é o Japão de Titan, aqui seria uma coisa mais imperial, um relacionamento mais dentro da China imperial. Mas nós só vemos essa exploração cultural mais no Maré Vermelha, não tanto aqui no Black Vein Prophecy, e eu acho que é o que se perde. Eu acho que poderia haver uma construção cultural muito maior e vermos ainda mais as consequências da governação do nosso irmão do que estas aventuras muito vazias e muito separadas.
não, lá está, não traz muita satisfação aqui este livro. Eu estava à espera que este livro fosse muito mais, este livro podia ter sido muito mais, e por tentar ser muito mais, acabou por ser muito menos. E é por isso eu não o recomendo. É uma aventura, pronto, é interessante pela maneira como começa e pela maneira como acaba, mas o meio não justifica. Não justifica. Portanto, se tiverem a oportunidade de o ler, para quem já está mais avançado na Fighting Fantasy, podem lê-lo, mas não é assim. Ui, o livro já me ia cair. Mas não é assim uma adição muito significativa para as Aventuras Fantásticas. Eu diria que o Maré Vermelha é muito, muito mais interessante. É muito mais interessante. Mas eu desse já falei há uns anos. Pode ser que eu fale um dia, num futuro próximo ou distante. Pode ser que eu regresse ao Maré Vermelha, mas por enquanto não. Bem, foi este o livro que vocês escolheram, Black Vein Prophecy. Portanto, espero que tenham gostado. Hoje, depois deste vídeo sair no YouTube, eu vou colocar uma nova votação. Portanto, mais 2 livros das Aventuras Fantásticas vão para votação para vocês. E pronto, e em relação a este vídeo, espero que tenham gostado. Não é? Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para receber notificações sobre quando estes vídeos já estiverem no ar. Bem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.